Boa noite. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de História Eclesiástica. Sou José Antônio, professor do Sebanop, do Seminário Batista do Nordeste Paulista, e vamos dar hoje continuidade à nossa aula com a aula de número 7. Antes disso, vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade, que o Senhor nos abençoe e que tudo que venhamos fazer concorra para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amados, dando continuidade, eu queria primeiramente fazer uma errata em relação à aula anterior. No vídeo anterior da aula 6, eu acabei confundindo Marcion com Montano, e dando algumas informações de Montano e também de Tertuliano. Então, aquele Marcion não é Montano. Tá? Marcion foi, na verdade, combatido por Tertuliano, e ele não começou um movimento do Espírito Santo, como eu disse na aula passada. Eu confundi os dois personagens. Dito isso, vamos continuar, e eu vou falar sobre o montanismo hoje, também sobre Tertuliano mais especificamente. Nós estamos agora sobre o governo de Cômodo, que vai de 180 a 192, que vai praticamente finalizar o segundo século, né? Então, nós temos ali como bispado de Roma, Eliotero, de 175 a 189, Vítor, de 189 a 199, Zeferino, de 199 a 217, e também um outro papa, Natálio, que foi considerado o primeiro antipapa. Quem foi esse Natálio? Esse Natálio, de acordo com Eusébio de Cesareia, ele aceitou ser papa de uma comunidade cristã em Roma, e ele defendia que Jesus era um homem comum, portanto ele não tinha natureza divina, que como um templo, ao ser batizado, ele recebe o logo de Deus, assim como Moisés, e se torna assim um Deus adotado. Então ele também pratica uma teologia adocionista, e que Jesus passa a ter esse aspecto da divindade por causa do batismo. Dessa forma, ele também pratica um tipo de subordinacionismo, onde Jesus seria uma divindade inferior ao Pai, o que é chamado de monarquianismo dinâmico. Essa seita foi formada pelos seguidores de Teódoto de Bizâncio, Asclepiódoto e Teódoto, o jovem, que convidaram Natálio, que era professor deles, para ser ali o líder, o bispo, né? Então ele foi considerado o primeiro antipapa. Isso aconteceu porque, de certa forma, havia uma decadência moral na igreja. Diante disso, Natálio fica indignado com aquela falta de compromisso e de responsabilidade dos irmãos para com o testemunho cristão, e ele então acaba iniciando ou se envolvendo nesse movimento, e a pedido dos seus alunos e também de outros seguidores, ele acaba aceitando a ser papa dessas pessoas, com isso tendo dois papas atuando em Roma. Continuando, nós tivemos depois de Cômodo a dinastia Macrina, que vai de 217 a 218. Macrino e Diadumeniano vão estar governando o Império Romano nesse período. Eliotero está no bispado de Roma até 189, sendo depois da dinastia Macrina a dinastia Severa, que vai até 217. A gente gostaria de destacar mais especificamente Sétimo Severo, que vai desenvolver uma perseguição contra a igreja, e algumas pessoas, alguns personagens importantes da nossa história vão falecer nesse período. Vamos dar continuidade falando então de Irineu de Lyon, que vai de 130 a 202, dentro da governança aí de Vítor e de Zeferino, no bispado de Roma. Diante disso, Irineu, ele nasce provavelmente na Ásia Menor, onde é hoje a atual Turquia. Ele foi discípulo de João, o evangelista, e também ele foi discípulo de Policarpo. Foi um grande teólogo cristão e combateu fortemente os gnósticos. Seu ministério foi a cidade de Lyon, atual França hoje, né? E foi enviado pelo bispo Flotino para Roma.
Graças a esse envio a Roma, nesse período é que houve aquela grande perseguição que nós já comentamos em Lyon e Viena. Assim, Irineu escapou da morte, mas Flotino não. Flotino acabou morrendo. E quando ele retorna, então, para a sua cidade, ele acaba se tornando, né, o bispo de Lyon. Sua ênfase era pastoral e ele escreveu muitas obras, mas chegaram só algumas a nós, como no caso contra heresias, que era um escrito mais especificamente contra os gnósticos, a demonstração da fé apostólica, aonde ele vai defender os principais pontos. Primeiro, a verdade da doutrina cristã tem como depositário fiel os apóstolos. A tradição do ensino apostólico é o ensino e defende a sucessão apostólica como guarda desse ensino. Ou seja, ele defende basicamente que os apóstolos foram o fiel depositário do ensino da pessoa de Cristo e que esse ensino, então, apostólico é passado para os discípulos dos apóstolos, no caso, os pais apostólicos, e esse ensino, então, guardado por eles é a verdade. Ele que deve ser a base para funcionamento, para a doutrina da igreja. 2. Antes de falarmos do 2, é importante lembrar também que ele tem uma ênfase muito grande na importância da sucessão. Então, a liderança da sucessão, desses líderes que vão suceder os outros já falecidos, é muito importante porque eles detêm a guarda do ensino. Então, com isso, a preservação do ensino se torna os líderes da igreja. As escrituras são a verdadeira fonte de ensino. Toda a autoridade deve vir das escrituras. Então, o ensino apostólico advém das escrituras. Os discípulos dos apóstolos têm que ensinar aquilo que vem das escrituras e não o diferente disso. Ele criou um cânon como o nosso e incluiu nesse cânon o cânon de Marcion. Então é importante também vermos que ele, como defesa da questão das escrituras serem toda a fonte do ensino, e ele então acaba compondo um cânon bíblico para que ele possa ter a referenciação desse ensino. Ele criou algo chamado como divinização. Essa divinização se baseia em que Cristo realiza uma obra recapitular, ou a restauração do homem, para que esse homem venha a ser perfeito como Deus. Então Jesus é o novo Adão para refazer tudo de uma maneira perfeita naquilo em que Adão errou. Então esse processo do homem se santificar, se assemelhar cada vez mais à pessoa de Cristo, é uma obra do próprio Cristo na vida do homem, o que ele chama de recapitulação ou de restauração, e que vem ser conhecido como divinização. Ele combateu mais especificamente os gnósticos valentinianos, seita fundada por um tal de Valentim, que viveu entre 60 e 175 na cidade de Roma, e ele também exerceu, Valentim, uma forte influência na Ásia Menor, na Síria e no noroeste da África. Seu ensino consistia em defender que há 3 tipos de pessoas. Então, as físicas e materiais, já que eram matéria e a matéria é má, então, portanto, todos são perdidos. Agora, no caso das pessoas físicas e materiais que são perdidas, somente aquelas que possuem a natureza espiritual receberiam a gnoses, ou melhor, o conhecimento, e isso os permitiria retornar para o pleroma. Esse pleroma quer dizer plenitude. Então, Valentim defendia que somente algumas pessoas dessas físicas e materiais poderiam receber o conhecimento a respeito da pessoa de Deus e dessa maneira atingir uma plenitude com essa divindade. E com isso também desenvolvendo alguns poderes divinos. Essas pessoas espirituais, segundo Valentim, seriam aqueles que o seguem.
Então, se você é um seguidor de Valentim, ou se as pessoas seguissem a Valentim, eles então estariam recebendo esse dom, esse conhecimento, para que eles tivessem uma plenitude espiritual. Vamos falar sobre Clemente. Clemente de Alexandria, ele nasce no ano 150 e vai viver até 217. Clemente nasceu em Atenas e era pagão, portanto, grande conhecedor de sua cultura grega, e mudou-se para Alexandria e teve como mestre a Panteno, a quem veio suceder depois que este morreu. Não temos muitas informações sobre Panteno, mas é importante ressaltar que Alexandria era o centro do conhecimento do mundo antigo. Ali você tinha a grande biblioteca de Alexandria, tinha diversas universidades e era uma cidade muito próspera nessa questão do conhecimento. Mudou-se então para Alexandria e durante a perseguição de Sétimo Severo, ele passou a ter uma vida itinerante e acabou andando pela Síria, pela Ásia Menor, até o dia de sua morte. Ele era conhecido como mitógrafo, ou seja, um alegorista. Ele usava os mitos pagãos, ao invés de vários apologetas que combatiam, acabavam criando um enfrentamento contra os gnósticos, contra as filosofias pagãs. No caso aqui, Clemente de Alexandria, ele vai fazer o contrário. Ele vai usar esses mitos do culto pagão, ele vai usar a filosofia do paganismo e vai criar um alinhamento com as verdades do cristianismo. Então, ele não é um opositor, ele não é um enfrentador. Na verdade, ele é um harmonizador. Ele defendia que todo tipo de verdade dita pelos filósofos eram verdades já ditas pelos profetas, ou seja, um estudo cuidadoso das Escrituras nos levará às mesmas verdades que os filósofos também chegaram. Ele trabalha um estreitamento entre a razão e a fé. Ele foi considerado o verdadeiro gnóstico, ou seja, aquele que detém o verdadeiro conhecimento. E não se preocupou em anular a filosofia, e sim mostrar o seu alinhamento com os mitos filosóficos. Ele se preocupou em encontrar a verdade e mostrar que a Bíblia já revelava essas mesmas verdades. Portanto, ele não era um pastor, um professor para as massas, e sim para os sábios pagãos. Ele também combateu os valentinianos, que estavam crescendo em sua região. Ele seguia os ensinos de Justino Mártire e também de Filo. Suas obras são Exortação aos Pagãos, O Pedagogo, as Seleções, ou Estromata. Sua teologia é chamada de especulativa, e ele coloca a filosofia como serva da teologia, para melhor entendermos a fé como arma de ataque e de defesa contra os inimigos do cristianismo. Então, a sua obra na Idade Média, a obra dele foi tão importante que quando adentramos a Idade Média, depois do ano 500, lá perto do ano 800, vai ser matéria obrigatória do ensino catequético, e todo o seu ensino acabou servindo para os ensinos liberais e criou uma base chamada de Trivium e Quadrivium. O Trivium, todo aluno em teologia, ele tinha que obrigatoriamente, no Trivium, estudar gramática, dialética e retórica. Quando o aluno adentrava ao Quadrivium, ele tinha como obrigatórias as matérias de aritmética, geometria, astronomia e de música. Então, Clemente vai encontrar a sua morte no ano de 217. Quando nós chegamos no período ainda dentro desse período, nós vamos ter, não vamos avançar muito, mas vamos falar ainda dentro de 160 a 220, aí esse período ainda dentro da dinastia Severa, nós vamos ter Tertuliano. Tertuliano, ele era um advogado, portanto, formado no direito romano,
com um vocabulário muito próprio, uma mente legalista, mas ele também era moralista. E ele estava sofrendo muito com essa questão de ver a imoralidade da igreja. Então, para um homem com a mente dele, o que é certo, o que é errado, né? O que é de Deus, o que não é de Deus é do diabo. Então, ele não conseguia ver a igreja como sendo do Senhor Jesus Cristo e fazendo as coisas que estavam fazendo. Poligamia, divórcios, imoralidades sexuais, roubos, enfim, toda uma série de comportamentos que não diferenciava a igreja do mundo pagão de sua época. Tertuliano, então, tinha como nome Quintus Septimus Florens Tertulianus, mais vulgarmente conhecido como Tertuliano. Ele nasceu na cidade de Cartago, na África, se converteu aos 40 anos e se dedicou a escrever obras em defesa da fé. Portanto, então, ele era um apologeta. Ele escreveu a Prescrição contra os Hereges, o Testemunho da Alma. É interessante que nesse material ele pega a alma humana e coloca no banco dos réus diante de Deus. Bem interessante. Contra Praxis, Apologias, ele faz um tratado contra Marcião e também escreve uma série de escritos dogmáticos e de práticas ascéticas. Era advogado versado em oratória e em toda a sua obra vemos a mente treinada no direito romano. Com a sua retórica e certo sarcasmo, se tornou a chibata para os hereges e o campeão da ortodoxia. Lembrando que ortodoxia é um conjunto de ensinos. Ortopraxia é a prática desses ensinos. Ele combate o uso da filosofia e o comportamento imoral da igreja. Portanto, ele era moralista. Para Tertuliano, ao encontrar a verdade e crer nessa verdade, não precisava de mais nada. Para que especulações, para que investigações, uma vez que se alcançou o objetivo principal, é viver e dedicar-se a esse objetivo principal. Muito menos, né, de certas especulações que poderiam levar a complicações teológicas. Assim, para ele, a fé é algo paradoxal, é, na verdade, um absurdo. E ele afirmava que creio porque é um absurdo. Se assim não fosse, não precisaria crer. Então, para ele, na época dele, havia a lógica, né, de Parmenas. Parmenas dizia o seguinte: a verdade A não pode ser igual à verdade B. Verdade A tem que ser diferente de verdade B. Uma não pode ser igual à outra. Dessa forma, era o princípio da lógica, da razão. Diante disso, Tertuliano, diante dos paradoxos, né, do cristianismo, e ele chama isso de absurdo, então dessa forma ele prefere abandonar a razão e abraçar aquilo que é absurdo pelo poder da fé. E assim ele afirma que se não fosse absurdo, não precisaria de fé. A própria razão teria uma resposta. Então, se é absurdo, eu creio porque é um absurdo. Assim eu tenho fé. Diante disso, ele passa a combater de uma maneira muito fortemente a igreja de sua época, tornando-se assim um moralista. Essa imoralidade que o pessoal vivia era algo muito difícil para ele. Dessa forma, o que é santo não pode ser profano, o que é de Deus não pode ser do diabo, o que é certo não pode ser errado. Então, diante disso, a igreja tinha que ter uma postura mais vamos se dizer assim, mais santa diante da sociedade, uma postura mais alinhada com a ética cristã, do que ser confundida com qualquer um outro. Diante disso, dessa sua mente legalista e desse moralismo, ele acaba, por volta do ano 200, se envolvendo na seita de Montano. E ele acaba, então, aderindo a esse movimento. Fica meio complicado para nós hoje olharmos para um homem de tamanha envergadura e que escreveu o que escreveu e tudo o que ele produziu, acabar se envolvendo no montanismo. Mas também, por um outro lado, diante do que ele estava vendo e vivendo, o montanismo tinha um aspecto, né, de
de moralidade, de vida ética cristã, que acabava satisfazendo essas necessidades de Tertuliano. Então, provavelmente, ele acaba se envolvendo nisso. No tempo de Tertuliano, a cultura de sua época e os padres ensinavam a respeito do sacramento. Então, para a gente poder entender isso que estava acontecendo com ele, vamos analisar um pouquinho essa questão do sacramento, que para os gregos era o que era chamado de mistério, algo que está escondido, algo que precisa ser revelado. Então, o que vem a ser o sacramento? O sacramento é a união ou a relação da moralidade com a espiritualidade. É a relação daquilo que é material com aquilo que é espiritual, com aquilo que a gente não vê. O mistério para os gregos era a participação do humano com o divino. Então, dessa forma, sacramento é a junção do espiritual com o humano. Exemplo, no batismo, se a gente for analisar, a água é o material. E a parte espiritual seria a palavra. Então, a junção desses dois, você entende o mistério. O mistério, então, se torna revelado. Pelo conhecimento da palavra vem o conhecimento da verdade. Pelo conhecimento da verdade vem a libertação do pecado. Pela libertação do pecado somos transformados em filhos de Deus e então usufruiremos da companhia de Deus e viveremos eternamente ao lado dele. Então o mistério está desvendado, mas está expresso humanamente falando na simbologia do batismo. Diante disso, ele considerava também que verdadeiramente a ceia do Senhor se tornava o corpo vivo de Cristo. Então a transubstanciação começa aqui com Tertuliano. Ele é alguém que vai defender que o sangue de Cristo está naquele vinho e que aquele pão verdadeiramente se torna carne de Cristo. Diante disso, para ele era uma indignação muito grande aqueles cristãos depravados estarem se servindo do corpo de Cristo dentro daquela hipocrisia, maculando assim a fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, para o sacramento ser realizado, é importante a gente entender que precisaria-se de um intermediário. Esse intermediário, então, seria o padre. Dessa forma, a igreja começa a trazer para dentro de novo de si a figura do sacerdotalismo, a figura do sacerdote pagão. Então, os sacramentos são artigos e esses artigos precisam ser distribuídos. E para serem distribuídos, precisa de alguém igualmente santo ou que seja representante digno para poder fazer a consagração desses elementos. Então surge aqui a figura do sacerdote novamente. E isso depois vai dar bastante problema e vai ser um dos fatores da depravação da Igreja Católica Antiga. Esse sistema vai gerar então mais para frente os sacerdotalismos e os sacramentos vão deixar de ser simples artigos para se tornarem artigos de fé. Então se você pratica aquilo ali literalmente está te salvando. Então não é mais a fé em Cristo que te salva, mas é a fé no sacramento, a prática do sacramento. Ainda nesse sentido, dentro do contexto grego-romano, havia uma prática que quando o homem se convertesse, todos da casa eram batizados, crianças, esposas, servos. Assim vai surgindo a tradição da igreja, que no caso, do pedobatismo, o batismo de crianças. Outra questão também é o batismo por aspersão. A igreja passou a confeccionar pias no chão, pias rasas, provavelmente devido à perseguição, e com isso não dava para uma pessoa ser mergulhada. As pessoas então eram conduzidas dentro dessas pias rasas, onde elas se ajoelhavam dentro da água, e ali então, se encurvando, era despejado ou aspergido água sobre a sua cabeça. Mais para frente, essas pias então ganham pedestais, e a pessoa só inclinava a cabeça próxima à pia, então ali ela era batizada. Agora, isso é certo ou errado? Várias discussões começaram a surgir a respeito desta questão. Então, o que é certo? O que é errado? Um grupo chamado Taboritas defendiam que o que era pecado era somente aquilo que era expresso pela Bíblia. O que não era expresso era só uma questão de consciência. Por exemplo, nos dias de hoje a gente vê uma discussão sobre a questão da mulher usar calça ou não usar calça.
A menção bíblica que nós temos é que homem tem que usar roupa de homem e mulher tem que usar roupa de mulher. Então, com isso, nós temos algumas igrejas hoje que obrigam os membros femininos a estarem usando somente vestidos. Mas, no tempo de Jesus, nesse tempo referido também dos apóstolos, todos usavam vestidos. Mas os vestidos tinham a modelagem feminina e a modelagem masculina. Assim como nos nossos dias, você tem a calça de modelagem feminina e a calça de modelagem masculina. Portanto, o homem não use calças de modelagem feminina e as mulheres não usem calças de modelagem masculina. Agora, o outro grupo, então, levantou dizendo, olha, o que é certo e errado é aquilo que a Escritura diz. Caso a Escritura não mostre que é pecado, mostre aquilo que é verdade, tudo aquilo que ela mostra que é bom, o contrário é ruim, o contrário não é verdadeiro. Então o grupo taborita defendia que era pecado só aquilo que a Bíblia dizia. Já o outro grupo surgiu dizendo, não, é aquilo que ela diz e o que ela diz que é bom também. Então se você tem a Bíblia apontando uma atitude boa, uma atitude ruim, aquilo, o contrário da boa é pecado. E aquilo que é ruim também é pecado. Então a Bíblia acabaria por aumentar esse leque, né, da compreensão do que é certo e errado. Mas isso é só para nós entendermos a confusão que estava sendo gerada. Como que a igreja estava dividida quanto a essa questão. Então Tertuliano ele pode ser considerado o primeiro doutor teólogo da história da igreja. Não há outro igual a ele. Ele desenvolveu as fórmulas, né, ou vocabulários que nós usamos hoje para definições de trindade. Por isso que os testemunhas de Jeová acabam acusando os evangélicos de politeístas e que esse negócio de trindade foi uma invenção de Tertuliano, que acabou criando esses três deuses. Então a fórmula de Tertuliano era a seguinte: trindade é igual a 3 pessoas e uma só substância. Cristologia, 2 substâncias ou 2 naturezas em uma pessoa. E na verdade ele não inventou isso. Como nós vemos a oração de Paulo em 2 Coríntios, quando ele fala que o amor do Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, ali já está a trindade. Isso só não estava expresso numa fórmula, numa palavra, num vocábulo. E é Tertuliano que cria esse vocábulo para termos essa compreensão que o nosso Deus é um Deus trino. Ele é 3 pessoas, mas ele é Deus. Todos eles são Deus e formam o nosso Deus. Tá? As Escrituras, ele também defendia que ela era dos apóstolos e da igreja. E que dessa forma os pagãos não tinham o direito de discutir ou de se apropriar das Escrituras. Ela era algo da igreja e o entendimento das Escrituras, obviamente, deveria partir da igreja para a igreja. Dessa forma, Tertuliano acaba estabelecendo que somente a igreja teria a real compreensão das Escrituras. Isso também mais para frente vai ser algo usado pela igreja para também defender que só a igreja tem a real compreensão das Escrituras e que o homem comum não tem condições para isso. Ele também foi, que nessa questão cristológica, voltando um pouquinho, ele acabou trazendo a ideia da hipostase. Quando ele se envolve nessas questões, ele acaba também defendendo que há determinados tipos de pecados que, cometidos pela igreja, são pecados de morte, tais como fornicação, idolatria e homicídio. Quando ele se torna montanista, ele passou a defender que só Cristo poderia perdoar tais pecados e não deu esse poder à igreja. Que a questão das chaves não foi dada somente à igreja, mas elas não foram dadas à igreja, mas foram dadas somente a Pedro. Dessa forma, a igreja não teria a autonomia e o poder de perdoar esses pecados imperdoáveis, gerando aí uma questão, talvez, até de uma possibilidade de perda de salvação. Em outros escritos seus, ele acaba também colocando a questão de que haveria a possibilidade de uma purgação desses pecados, que eu vou falar mais especificamente um pouquinho mais à frente.
Quando nós chegamos no século V, temos informações de Agostinho de Hipona a respeito de grupos de crentes denominados tertulianistas. Na verdade, não se sabe se Tertuliano rompeu com o montanismo e criou sua própria igreja, ou os próprios montanistas passaram a ser chamados de tertulianistas. Então, essa dúvida acaba existindo. Não se sabe se o movimento montanista acabou mudando de nome para tertulianistas devido à influência desse grande líder, ou se de repente Tertuliano rompeu com os montanistas e dessa forma ele criou seu próprio movimento. Ele proclamava Maria como a mãe do Verbo encarnado e sendo ela a nova Eva. Ele considerava a igreja como mãe. Olha aqui, isso vai gerar lá na frente um outro problema. A Santa Madre Igreja. Então não há salvação para ninguém fora da mãe igreja, da igreja mãe. E que isso começa justamente com as ideias de Tertuliano. Dessa forma, ele considerava a igreja como mãe, pois assim como Eva foi tirada da costela de Adão, a igreja foi retirada das chagas de Cristo. Ela é a guardiã das Escrituras, da fé e da revelação. Lembrando que a Igreja Católica retirou a Bíblia da mão da população, dizendo que somente ela tinha condições de entender a Bíblia e de explicar a Bíblia. E que a fiel depositária, guardiã das Escrituras, é a Santa Mãe Igreja Católica, depois mais para frente Apostólica Romana, né? Por isso, ele dentro dessa sua fase montanista, então ele defendia essas ideias antes de se tornar montanista. Pós a sua adesão ao montanismo, ele passou a defender a igreja como espiritual, e onde tivesse 2 ou 3, essa seria a totalidade da igreja. Ele chegou a defender uma espécie de penitência pós-morte, que era importante a igreja interceder por aqueles que haviam morrido até o dia do juízo final. Aqui a gente começa a perceber como é que surge essa questão de oração pelos mortos. Nós já vimos lá atrás a questão da santificação, em que a igreja acreditava que aqueles homens santos, então o objetivo de todo crente era ser o mais santo possível. E ninguém mais santo ou mais santificado do que aqueles que estavam morrendo orando pelos seus algozes, orando pelos seus perseguidores. Então passou-se a acreditar que esses homens santos continuariam a intercedendo pelos vivos lá na outra vida. E aqui a gente vê que eles passam agora a também estabelecer, através de Tertuliano, não sei se somente a dele, mas também provavelmente de outros segmentos aí da igreja, poderia ser até um senso comum dentro da própria igreja, que deveria se interceder pelas pessoas que morreram, caso elas tinham cometido algum pecado complicado. E que Jesus voltaria e estabeleceria então um governo de 1000 anos. Então, para essas pessoas poderem estar neste governo de 1000 anos de Cristo, era importante a igreja interceder por eles para que houvesse um expurgar daqueles pecados que porventura teriam sido cometidos e eram secretos ou tinham sido pecados irremissíveis. Então, com isso, quando Cristo estabelecesse o seu reinado de 1000 anos, terminando esses 1000 anos, ele reinaria com o seu povo, e aqueles então ímpios seriam lançados no dia do juízo final para o fogo eterno. Assim nós vimos a questão de Tertuliano, entendemos aqui alguns princípios que surgem no cristianismo, a questão da oração para os santos, a questão da oração pelos mortos, a questão da igreja ser considerada a mãe e a questão da igreja ser a única que pode interpretar as Escrituras. Vamos terminar aqui. Na próxima aula nós continuaremos vendo mais especificamente o que é o movimento montanista. Agradeço a atenção de todos, que Deus os abençoe e uma boa noite.